Boa tarde, meu nome é Mendel Weinstein, eu sou professor do Instituto de Física da URGS e coordenador dos colóquios do Instituto de Física. Hoje eu tenho o prazer de ter conosco o Cláudio Lenz César. Ele é atualmente professor titular da UFRJ e participa como cientista sênior da colaboração Alfa do CERN. O professor Cláudio tem bacharelado pela Universidade Federal do Ceará, ele é mestre em física também pela Universidade de Pernambuco Federal e tem o doutorado pelo MIT. Ele trabalha com átomos e moléculas especiais, né, e tem bastante experiência na área de produção de antimatéria e antihidrogênio e fazer algumas medidas. Então, hoje ele vai nos falar sobre isso. Eu só peço que você compartilhe a tela, que ela sumiu. Ah, tá, Aí eu passo perfeito, perfeito. Cláudio. Muito obrigado por aceitar o convite. Tá. Bom, eu que agradeço aí o convite, Mendelis, para esse seminário, esse colóquio. Eu já dei aí uma palestra uma vez na semana de física que os alunos organizaram aí, foi muito prazeroso estar aí, visitar o departamento de vocês, né? Gostaria de fazer, como tem poucas pessoas aqui online, né, fazer isso uma coisa interativa e informal, né? Se vocês tiverem perguntas aí para perguntar no meio do caminho. Mendeli, dá para ver minha tela toda? Porque nesse sistema eu não consigo ver o que vocês estão vendo. Estamos vendo. Tá, perfeito. Então, gente, as transparências têm mistura de inglês e português, não me levem a mal nisso, é só uma colagem de muitas palestras e acaba ficando essa confusão toda. Mas eu vou falar, então, desse experimento com antihidrogênio, que a gente faz espectroscopia do antiátomo, né, com alta precisão, e recentemente a gente conseguiu fazer o resfriamento a laser desse antiátomo e as perspectivas futuras e um trabalho que a gente está fazendo no Rio para tentar ver se a gente coloca hidrogênio na mesma armadilha que antihidrogênio para poder ir em direção a 15 algarismos significativos. Esse é o nosso grande objetivo, né? Então, eu vou dar um pouco da origem desse trabalho, né? E a ideia toda é responder a pergunta: será que o antihidrogênio é exatamente idêntico ao hidrogênio em seus níveis quânticos, né? Então, a física tem algumas simetrias discretas que são importantíssimas. Uma delas é a simetria de carga, conjugação de carga, né, que é C. A outra, quando você troca matéria por antimatéria, mais por menos, né, e menos por mais, vice-versa, né? A outra é paridade, que você inverte, né, o espaço em 3 dimensões. E a outra, reversão temporal. E a física, né, depois eu vou mostrar, a física acreditava que P era uma boa simetria da física, e depois viu-se que não era, e assim por diante. Então, a gente se propôs, isso faz uns quase 30 anos, a gente se propôs fazer um experimento para comparar antihidrogênio com hidrogênio em seus níveis quânticos. Então, vou pegar um laser ultra preciso, lançar sobre o antiátomo, excitar uma transição, por exemplo, a transição, na verdade, é a transição 1s-2s, né? Que é essa transição que ela é muito fina, tem um fator de qualidade gigantesco, né? De 10 a 16, ou seja, ela é uma transição em que a frequência óptica é muito alta, é no ultravioleta, e a incerteza na frequência é muito pequenininha. Esse nível 2S, ele é metaestável, ele vive 0,1 segundo, tá? Então, 122 milissegundos. Então, é uma transição que pode ser estudada com uma precisão absurda, tá? Então, a ideia era essa, era comparar, né, o espectro do antihidrogênio com o do hidrogênio, que na época era medido com alta precisão pelo grupo do Ted Hensch, um professor na Alemanha que inventou o pente de frequências ópticas, ganhou o prêmio Nobel por isso. Hoje ele mede com 14 algarismos significativos, né? Então, dá para a gente fazer medidas com alta precisão. A segunda coisa é, uma vez que você tem antimatéria neutra, já houve uma discussão longa sobre qual é o efeito da gravidade de matéria sobre antimatéria. Ninguém nunca pôde fazer um experimento direto. Tem um experimento famoso que foi feito em Stanford, que tentaram medir o positron caindo,
né? O pósitron, que é o antielétron, né? Só que eles primeiro fizeram o experimento com o elétron, e o elétron caiu num tubo todo evacuado. E depois há uma série de explicações do porquê, que quando você está dentro de um tubo, né, evacuado, os elétrons no tubo também caem sob o efeito da gravidade. No final, né, o potencial químico é tal que a força elétrica contrabalança a força gravitacional. Então, o elétron no tubo acabou não caindo, né? Então, esse experimento de medir a aceleração da gravidade sobre a antimatéria nunca foi feito diretamente. Então, agora que a gente tem antimatéria neutra, ou seja, que não está sujeita a essas forças absurdas, né, de campos elétricos e magnéticos, né, comparado, por exemplo, com a força gravitacional, né, as forças elétricas e magnéticas são gigantescas, né? Então, sem ter antimatéria neutra, a gente pode tentar fazer uma medida de gravidade. Tá? Então, o objetivo é ver se a gravidade terrestre sobre a antimatéria é a mesma que sobre matéria e ver se os níveis quânticos do antihidrogênio são os mesmos do hidrogênio. Então, isso é feito lá no CERN. Tem uma máquina que o CERN criou para esses experimentos que se chama Antiproton Decelerator. É o único desacelerador no CERN. O CERN é um complexo de aceleradores, né? Então, tudo começava aqui no LINAC 2, vem para um booster, que é um anel, o LINAC, então, é um acelerador linear, vem para o primeiro anel, que é esse booster injeta no segundo anel, que é chamado próton síncrotron, que é o PS. Do próton síncrotron, aí você já tem partículas, tem prótons, né, em energias acima de GeV, e aí você já pode, por exemplo, tirar um desses prótons para colidir com um alvo e formar, por exemplo, gerar antipróton, antinêutron, nêutron e assim por diante. E aí, guiar os antiprótons num anel e desacelerá-los. Esse é o anel chamado Antiproton Decelerator, o AD. Né? Obviamente, continuando aqui o esquema do CERN, do próton síncrotron, os prótons são injetados no SPS, que é o superpróton síncrotron, e os raios, né, desses aceleradores vai crescendo, né? E, finalmente, do superpróton síncrotron, ele é injetado, né, nas duas direções no chamado LHC, que é o Large Hadron Collider, onde estão 4, né, grandes experimentos, são colaborações gigantescas. O CMS, o LHCb, o ALICE e o ATLAS. Né? Enquanto que aqui no AD ficam, então, as colaborações que trabalham com antiprótons em baixas energias. Né? Então, estávamos nossos concorrentes diretos. Né? Então, aqui está a nossa zona, aqui, esse alfa, atualmente, começou com uma Atena, atualmente chamada de alfa, e aqui é a nossa zona experimental, onde a gente recebe os antiprótons do CERN, aprisiona, resfria, aprisiona, e aí mistura com pósitrons para fazer os antiátomos. Né? A salinha de laser fica aqui embaixo dessa sala de controle, onde a gente vai lançar os lasers em cima desses átomos. Só para dar uma ideia de escala de grandeza, né? Para formar antiprótons e prótons e nêutrons, etc., você tem que estar com energia da ordem de 10 a 13 Kelvin. Então, o CERN, para a gente, né, começa lá no próton síncrotron com energia acima de 10 a 13 Kelvin. E a gente quer estudar esses átomos, né, em temperaturas abaixo de Kelvin. Então, nós temos que ganhar, né, muitas ordens de grandeza, né, em baixar as energias dessas partículas para poder estudá-las. Tá? A maneira como a gente captura os antiprótons do CERN, né, é uma chamada armadilha de Penny. A armadilha de Penny para partículas carregadas, ela tem um campo magnético intenso no eixo. Então, está aqui o solenoide. Então, você tem um campo magnético intenso no eixo e você tem vários eletrodos que você pode aplicar potenciais. Né? Então, os antiprótons entram, aqui na figura vem da esquerda, né? Mesmo já tendo sido desacelerados, eles têm muita energia. Então, a gente tem que passar eles para uma janela física, para uma lâmina de metal. A maior parte desses antiprótons se aniquila, mas uma fração deles perde energia e sai com energia muito menor do outro lado. Tá? E aí eles adentram essa região de campo magnético intenso, né, com esses eletrodos. Então, imagine que eles entraram e a gente tinha esse eletrodo da direita a menos 5.000 volts. Aqui está escrito 15 kV, a gente nunca conseguiu chegar em 15.000 eletrovolts, né? É sempre 5.000 volts no máximo. Então, imagine que eu tenho 5 keV aqui, né? Eu tenho menos 5.000 volts,
antipróton negativo, ele entra, ele sofre uma repulsão eletrostática e tende a voltar, a ir embora. Antes desses antiprótons que chegaram, né, verem esse potencial repulsivo e ir embora, a gente fecha o eletrodo da esquerda com menos 5.000 volts, e aí eles estão presos nessa armadilha de Penning. E essas partículas carregadas nessas armadilhas de Penning fazem um movimento que tem 3 movimentos principais. Um se chama ciclotron, que é o movimento dele ao redor das linhas de campo magnético, diretamente. Aí tem o movimento axial entre os eletrodos, que ele vai e vem. E tem ainda um movimento, se ele estiver fora do eixo, ele sofre esse movimento chamado magnetron, que tem a ver com o E vetor B, a força do E vetor B. Então, o movimento, né, se divide nesses 3 automovimentos aí. Bom, uma vez aprisionados os antiprótons, a gente pré-carregou elétrons. Elétrons são leves, né, são chamados leptons. Se o elétron é leve, ele, no campo magnético intenso, a órbita dele é bem pequenininha. Tá? Esse campo aí é da ordem de 3 Tesla. E a gente sabe do eletromagnetismo, a partícula carregada com aceleração, no caso aceleração centrípeta ao redor do campo magnético, ela emite radiação. Então os elétrons são fantásticos, né, irradiadores de energia, né? Eles perdem a energia cinética deles emitindo micro-ondas nesses campos magnéticos. Então os antiprótons, ao colidirem com os elétrons, eles transferem energia para os elétrons e os elétrons emitem essa radiação em forma de micro-ondas. Então, no final, depois de pouco tempo, né, alguns segundos, a gente tem antiprótons resfriados por elétron. Tá? Então, é uma mágica, porque mesmo 3, que seja 5 keV, se você transformar em Kelvin, 1 elétron-volt é 10 a 4 Kelvin. Então, isso seria 50 milhões de Kelvin. É muita temperatura. E a gente consegue, então, a natureza nos dá esse processo que a gente resfria rapidamente os antiprótons. Bom, aqui eu estou falando do experimento Athena ainda, né, o primeiro. Como é que e até hoje é esse mesmo processo. Como é que a gente gera os pósitrons? Os pósitrons são bem mais leves, são feitos por uma fonte radioativa. Tem uma empresa na África do Sul que produz essas fontes, né? Então, a gente tem uma fonte radioativa, nessa fonte é crescida uma matriz de neônio, então o pósitron, ao sair dessa fonte radioativa, sódio 22, o material que decai e emite pósitron, esses pósitrons têm que passar pelo neônio, e isso gera uma moderação, isso baixa a energia desses pósitrons. E aí eles são guiados por campos magnéticos, e eles são acumulados num acumulador de pósitrons, que é nada mais nada menos que uma armadilha de Penning, só que uma armadilha com magneto normal, não é supercondutor, e que tem gás. A gente coloca um gás, né, diferencial, então você tem muito gás aqui, onde o potencial é mais alto, aí tem menos gás, onde o potencial já é médio, e tem uma pressão bem mais baixa, onde o potencial é mínimo. Então, o que acontece? O pósitron ele entra continuamente, está sendo gerado continuamente. Ele tem uma chance de colidir com o nitrogênio, que é a pressão que está aqui, e tem uma colisão em que o pósitron perde energia e não se aniquila. Claro, tem muitas colisões em que o pósitron se aniquila com o elétron do nitrogênio. Mas uma fração só troca energia cinética. Então, o pósitron perde energia e fica preso na armadilha. E aí ele vai colidindo e perdendo energia, colidindo, perdendo energia, colidindo, até que ele se concentra aqui no mínimo da armadilha. Essa máquina é muito poderosa, a gente gera bilhões de pósitrons a cada 5 minutos. Tá? Depois que eu tenho, então, antiprótons aprisionados aqui na esquerda, aqui no centro desse magneto supercondutor, tenho pósitrons acumulados, né, aqui nessa máquina aqui da direita, né? Eu posso enviar os pósitrons, porque tem um campo magnético, né, contínuo aqui ao longo do eixo, né? Não é o mesmo, mas ele tem a mesma, né, tá ao longo da mesma linha, a gente tem que alinhar os magnetos, né? Então, a gente pode transferir os pósitrons desse acumulador para um local ao lado dos antiprótons. Como nessa armadilha eu tenho um potencial eletrostático, o que aprisiona antipróton é um anti-aprisionador, né? Não é um potencial, né, atrativo, e sim um potencial que repele, né, o pósitron, porque o pósitron tem carga positiva e o antipróton é negativo. Então, o máximo que a gente consegue é deixar antiprótons ao lado dos pósitrons. Tá? Então, depois que a gente transfere eles, a gente mistura agora, leva os antiprótons para cima dos pósitrons
e tenta formar o antiátomo, tá? E no nosso primeiro experimento, a gente tinha dois tipos de detetores, tinha cristais de silício, que tem rastros de linhas, e segmentado em linhas de um lado e colunas do outro. Então, quando o antipróton se aniquila, ele emite píons carregados. Esses píons, ao passar pelo silício, eles deixam um rastro de carga, e os amplificadores que estão ligados nessas linhas e colunas da placa de silício conseguem, então, medir a posição por onde passou o píon carregado. Tá? E se eu tenho uma placa de silício atrás da outra, eu consigo medir duas posições, com isso eu consigo traçar um raio. Como são vários píons que são emitidos, eu vou conseguir descobrir aonde que esse antipróton se aniquilou. Vou mostrar aqui na próxima figura. E, ao mesmo tempo, eu tinha cristalzinhos de iodeto de césio que vão detectar o raio Gama Emission Tomography, né, que é o exame de tomografia por emissão de pósitron, que é hoje o exame mais sensível para ver metástase, né, de câncer. Né? Você toma um material radioativo que vai decair, vai emitir pósitron, e esse material radioativo você incorpora ele no açúcar, então ele vai se unir lá aos tumores cancerígenos, e ao decair o material radioativo, emite pósitron, que rapidamente encontra o elétron, e emite dois raios gama, um de costas para o outro, e você está dentro desse detetor cheio desses cristais de iodeto de césio. Hoje em dia se usa outros tipos de cristais também. E aí, em cada cristal desse, você tem um fotodiodo de avalanche, um fotodetetor, né, que detecta, porque o pósitron, o raio gama, né, de 511 mil eletronvolts, que passa por esse cristal, acende uma luz no cristal, gera fluorescência. E aí o fotodiodo consegue detectar aquela fluorescência e você consegue saber, ó, passou um raio gama aqui, passou outro aqui, nesse instante de tempo. Então você sabe que a aniquilação do pósitron veio ao longo de uma linha, e aí se você tem muito material radioativo que vai decaindo, você consegue formar uma imagem em 3 dimensões do tumor cancerígeno. Bom, a gente aqui faz a mesma coisa, né? A gente consegue ver o raio de onde veio a aniquilação do pósitron. Muito bem, a gente fez isso, aqui está uma imagem aqui acima à esquerda, de um ponto aqui dentro da célula, onde o antiátomo se aniquilou, e aí você tem as retas como os raios, os píons carregados, que passam nas plaquinhas de silício e deixam carga, e tem essa ondinha aqui, ondinha de vermelho, que são os raios gama que vão acender os cristais de iodeto de césio. Ou, uma imagem aqui, numa projeção aqui no detetor, você tem aqui à direita aqui embaixo, né, o local onde se aniquilou o antiátomo, então ele vai acender pontos, né, o detetor vai ter essas linhas e colunas acesas aqui, onde tem essas estrelas, né, os píons carregados passaram por aqui, deixaram carga, aí o detetor, então a gente consegue retraçar esse raio, e aí retraça o outro raio de outro píon, depois retraça outro raio de outro píon, e eu consigo descobrir que esses raios convergem para uma regiãozinha, né? Então ali é onde se aniquilou o antipróton. Se a partir dali agora eu vejo 2 outros cristais acesos, eu posso fazer um histograma da número de eventos desse tipo que ocorreram com o ângulo entre esses 2 cristais acesos. E se eu tiver uma aniquilação de pósitron ao mesmo tempo, no mesmo ponto que foi o antipróton, eu devo ver um excesso de contagem, onde esses 2 raios gama estão um de costas para o outro, ou seja, o ângulo, o cosseno do ângulo entre eles é -1. E é isso que a gente viu pela primeira vez, na primeira produção de antihidrogênio a baixas energias, né? Que foi publicado em 2002, isso já 5 anos depois da gente começar o experimento. Tá? Muito bem, depois disso a gente acabou, a colaboração se dividiu em 2, se repartiu em 2, e a gente continuou esse trabalho numa nova colaboração chamada Alpha, também pequena, né? Eram 10 grupos, as nossas colaborações têm 50 pessoas no total, incluindo os alunos. Tá? Então, são colaborações bem pequenas para fazer esse tipo de trabalho, né? E o objetivo da Alpha era exatamente ir para a próxima etapa, que é aprisionar magneticamente esses antiátomos. Então, uma armadilha Cláudio, posso fazer uma pergunta? Pois não, Carolina. Quando vocês fizeram esse experimento, vocês já conseguiram medir o espectro ou na época era só o desafio era realmente conseguir mostrar que era possível aprisionar um antihidrogênio, né?
Foi tudo passo a passo, viu? Porque nessa primeira versão, nós não tínhamos como aprisionar o antihidrogênio. Então, a partir do momento que ele é feito, a armadilha de Penny não segura ele, porque ele é neutro agora, o átomo é neutro. Então, ele vai, bate nas paredes e aniquila em tempos de poucos microsegundos. Então, não tinha como fazer espectroscopia laser ou algum estudo mais sofisticado nesse antiátomo. Mas a gente conseguiu fazer um estudo da velocidade, do tempo que ele levou, tá certo? Tipicamente, para aniquilar. E a gente viu que as velocidades ainda eram altas. Tem maneira que a gente, como a gente faz imagem, a gente conseguiu esse tipo de informação. Então, a gente sabia que a gente tinha que misturar essas espécies mais lentamente. A primeira maneira que a gente fez, os antiprótons ficavam do lado da armadilha de pósitrons e a gente dava um kickzinho de quase 1 volt. Ora, 1 volt é coisa pra caramba nos antiprótons. Esperando que, como a armadilha de pósitrons é muito densa, que os antiprótons iriam colidir até parar, e aí sim formar o antihidrogênio já quase parado, porque a seção de choque aumenta quando a velocidade relativa é muito baixa. Tá? Só que isso não era o que estava ocorrendo. Eles estavam formando o antihidrogênio já bem antes e saíam já com a velocidade relativamente alta. Então, a gente sabia que a gente ia ter que melhorar. A força vai ser sempre na direção do mínimo de campo magnético, que é o meio da sua célula. Então, a gente tem várias configurações de armadilhas magnéticas, tá? Tem desde a quadrupolo simples, você pode fazer a Yaffe-Pritchett, são 2 bobinas em Helmholtz e 4 barras de corrente, ou bobinas aqui na direção radial, isso gera um mínimo de campo magnético no centro, e a gente acabou optando por um octupolo, então é uma coisa meio esquisita. E o motivo é que esse campo magnético inhomogêneo, ele é complicado para aprisionar as partículas precursoras que a gente precisa aprisionar. A gente precisa aprisionar elétrons, precisa aprisionar pósitrons, precisa aprisionar os antiprótons. E quando eu tenho um campo magnético inhomogêneo, eu crio problemas. Por exemplo, um elétron aqui, ele vai direto seguir essa linha de campo, vai bater nas paredes lá adiante. Tá certo? Então, usando um octupolo, a gente consegue que bem no centro da armadilha, esse campo magnético inhomogêneo quase não aparece para as partículas carregadas. Então, a gente tem que manter as partículas carregadas bem, com um raio bem pequenininho dentro da nossa armadilha. Tá? Muito bem. Com esse novo equipamento, agora bem mais complexo, a gente tinha aqui 30 e tantos eletrodos, né, na nossa armadilha de Penny. Tinha a região de 3 Tesla para capturar os antiprótons e resfriá-los. Depois a gente movia os antiprótons para a região de 1 Tesla, porque aí eu preciso agora colocar um gradiente de campo magnético. Então, uma vez nesse gradiente, o máximo de campo magnético, por conta dessas bobinas aqui, chamada mirror coils, ou bobinas de espelho, né, espelhagem, o campo chega até 2 Tesla, e por conta do octupolo, também nas paredes, vindo do centro para as paredes, o campo chega da ordem de 2 Tesla. Tá? Então, agora é um equipamento já bem mais complexo, né? E a gente conseguiu, agora o nosso detetor já não tinha cristais de iodeto de césio, agora passaram a ser 3 placas de silício, a gente só via os antiprótons aniquilando, mas a gente consegue ter uma resolução espacial espetacular. Cada pontinho claro aqui, que você está vendo nessa imagem, é um antipróton se aniquilando, tá? É a imagem dele. Tá? A gente teve que usar uma série de técnicas para tentar resfriar ao máximo, né, os pósitrons. Tá? Então, aqui, e a gente consegue medir campo magnético nessa armadilha. Os pósitrons são tão densos, é uma amostra tão densa, tão grande, que a gente consegue medir carga e imagem. Então, a gente consegue fazer medidas sem aniquilar os pósitrons. Por exemplo, eu pego aqui, eles estão nessa parte da armadilha, né? Então, aqui é o potencial mínimo, aqui no centro, e o potencial maior no eletrodo da esquerda e no eletrodo da direita. Agora, imagine que eu dou uma pequena perturbação, jogo um pequeno pulso elétrico. Isso vai fazer com que esses pósitrons chacoalhem ao redor desse mínimo de potencial aqui da armadilha. Tá? Quando eles chacoalham, eles vão ter um movimento de dipolo, em que eles vão como um todo, então é uma carga elétrica movendo para lá para cá, é um dipolo elétrico oscilante. Ou eles podem ter um movimento de quadrupolo, que eles vão fazer tipo um breathing, né? Tipo uma respiração. Né? E a razão entre essas duas frequências, o quanto a gente tem de cada uma dessas duas frequências, ocorre que por uma teoria dá para ver isso, mede a temperatura dessa amostra, tá certo? Tem a ver com a temperatura e com a densidade, e também com o aspect ratio, né?
com a razão entre um eixo e o outro, né? Dessa elipse, desse elipsoide, né? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode injetar micro-ondas lá no final do tubo, com uma antena, um gerador de micro-ondas, a gente injeta micro-ondas, e como vocês sabem, né, em 28 GHz, eu tenho a ressonância para flipar um spin ou para um movimento de ciclotron, para eu excitar as órbitas de ciclotron, né, órbitas de Larmor, né, tá certo? De um dessas cargas lá dentro da armadilha. Então, o que acontece? Quando eu vou variando a frequência de micro-ondas, eu consigo ver picos nessa temperatura, tá certo? Dos pósitrons, e isso, por exemplo, aqui foi visto em 28,24 GHz. Então, eu sei que isso aqui é um campo, onde eles estão, um campo de 1, qualquer coisa Tesla, porque são 28 GHz por Tesla aproximadamente, a frequência de ressonância. Tá? Então, a gente consegue um magnetômetro a partir desse processo e consegue inferir densidade e temperatura dos pósitrons. Isso é muito importante. Tá? A gente pode também ter a medida destrutiva, a gente pode liberar o potencial e deixar as cargas irem ou acelerar, inclusive, para uma microchannel plate, uma MCP, onde essas partículas carregadas são detectadas, né? E a gente tem, então, um fósforo e tem uma câmera, a gente pode fazer imagem, então. Então, aqui na figura A, é uma imagem da nossa amostra de pósitron, uma imagem real, tá? Só que com cores falsas, né? A imagem real, que eu digo, é de um experimento mesmo, né? Só que as cores são falsas, tá? Aqui a imagem B são antiprótons, então você vê pontos, né? Isso aqui não é uma estrela não é uma galáxia não, pessoal que está em astrofísica. Isso aqui são antiprótons aniquilando, né? Mostrando onde que eles se aniquilaram na microchannel plate. E onde tem rastro, aí são os pions da aniquilação que deixam rastro de carga na microchannel plate também. Tá? Aqui na figura C, a gente tem quando a gente está misturando agora os antiprótons com os pósitrons, e aqui na figura D é quando a gente liga aquele campo magnético inhomogêneo para aprisionar, liga aquele ortopolo. Você vê que a amostra de pósitron ela se deforma devido às linhas de campo magnético, né, elas terem uma saída. Embora que o módulo do campo magnético seja mais ou menos uniforme, as linhas de campo magnético, isso é que é importante para as partículas carregadas, elas se deformam. E aí criam essa deformação aí. Então, usando esse monte de técnica, e mais uma técnica importante de física atômica que a gente fez com partículas carregadas, né, que é a evaporação forçada. Imagine que eu tenho aqui uma amostra, isso é usado para chegar à condensação de Bose-Einstein, de várias amostras, né, atômicas, de átomos e armadilhas. Né? Se você tem uma amostra aqui de gás, né, de átomos colidindo uns com os outros, elas estão sempre gerando colisões, sempre gerando átomos com energia acima da média. Se eu tenho uma armadilha finita, aqueles que geram energia muito alta, eles vão embora, eles escapam. Mas às custas do que eles escaparam? Eles receberam uma energia do resto da amostra. Então, esse átomo que escapa, ele leva muito mais energia do que a média da sua amostra. Então, ele resfriou sua amostra. E é assim que a evaporação funciona no copo d'água, no copo de café quente, você sopra, né? Para exatamente expelir aquele gás quente que está logo acima da sua amostra e deixar que mais moléculas quentes saiam do líquido, né? Tá certo? Então, se você vai baixando essa barreira, se você não baixar, chega uma hora, você chega no equilíbrio e para, porque o número de partículas que vai evaporar é muito pequena. Então, a sua taxa de resfriamento fica muito pequena. Então, você tem que ir forçando e baixando essa barreira de potencial. E a gente demonstrou isso com essas partículas carregadas, e aqui você vê o caso dos antiprótons aqui, começando em quase 1000 Kelvin, aqui na figura aqui à esquerda, abaixo, nessa curva mostrando 983 Kelvin, a precisão está aqui, acho que tem mais algarismo significativo do que a gente queria, mas de qualquer forma, da ordem de 900 Kelvin, tá? E aí você vê que a gente, usando essa técnica de ir resfriando os antiprótons, tá certo? Jogando fora os energéticos, porque eles estão colidindo, tá? A gente consegue chegar em temperaturas da ordem de 9 Kelvin. E a gente hoje faz a mesma coisa com os pósitrons, é fundamental. Então agora, tendo antiprótons muito frios e pósitrons muito frios, a gente conseguiu fazer uma técnica que a gente joga agora os antiprótons muito lentamente sobre os pósitrons, e aí, quando ele forma um antiátomo, ele consegue ficar aprisionado. Isso a gente demonstrou a primeira vez em 2010. Né? Foi um dos breakthroughs do ano aí pela Physics World. Né?
E depois, a primeira vez que a gente aprisionou, a gente deixou 0,17 segundos a armadilha presa e soltou para ver quantos tinham. Depois a gente repete o experimento, deixa a armadilha lá por 10 segundos, abre a armadilha, vê quantos sobraram. Depois você deixa por 100 segundos, vê quantos sobraram. Depois você deixa a armadilha presa e vai tomar um café. E aí você descobre que mesmo depois de 15 minutos a gente tinha antiátomos presos. Ou seja, depois de um segundo eu sei que os antiátomos já estão no estado fundamental. O processo em que você gera esses antiátomos, eles são gerados em estados de Rydberg, né, estados de altos números quânticos, mas tem uma cascata de decaimento e eventualmente eles chegam no estado fundamental. Então, depois de um segundo, está todo mundo no estado fundamental. E depois da gente ter átomos presos por 100 segundos, 1000 segundos, a gente sabe que a gente pode começar a pensar em fazer medidas de alta precisão. Tá? Então, agora a gente estava habilitado. Então, deixa eu passar aqui rapidamente um filmezinho, porque ele descreve por imagens tudo isso que eu falei, né, de uma maneira bem intuitiva. Então, aqui, gente, está o nosso detetor, essas plaquinhas aqui. Elas não são em baixa temperatura, são em temperatura quase ambiente. Tá? Mas não é em vácuo, tá certo? É uma atmosfera de gás para resfriar. Então, são as 3 plaquinhas de silício. Agora, imagine que eu tirei elas e fui para dentro do hélio líquido agora. Agora eu estou dentro do recipiente de hélio líquido, 4 Kelvin. Aí eu tenho esse magneto interno que mostra as bobinas chamadas mirror coil e as bobinas chamadas octopole. Tá? E tudo isso, lembrando, tudo isso, o detetor e tudo está dentro de um grande magneto, desses de ressonância, de fazer imagem de corpo humano, né? Um MRI da vida. Não é bem um MRI, é um magneto específico para a gente, mas é, né, um grande solenoide. Muito bem. Agora, e aqui está como eu passo as correntes nesse sistema. Agora, se eu abro esse tubo onde foi depositado esse supercondutor, lá, eu vou para dentro do ultra alto vácuo. Nós temos um vácuo que é simplesmente espetacular. Tá? Lá dentro desse ultra alto vácuo, agora eu tenho os eletrodos. Esses eletrodos, eles são separados um do outro por umas bolinhas de rubi, e a gente consegue colocar um potencial eletrostático diferente em cada um desses eletrodos. Então, imagine que eu tenho os pósitrons aqui aprisionados, e agora eu fui lentamente aumentando a energia dos antiprótons até eles adentrarem a amostra dos pósitrons com energia praticamente nula. Tá? Nesse instante, o antipróton vai ver essa amostra muito densa de pósitrons e eu posso ter uma colisão de 3 corpos. Um antipróton colidir com 2 pósitrons, captura um dos pósitrons, formando o átomo de antihidrogênio, e o outro pósitron leva o excesso de momento e energia. Tá? Para conservar, né, momento e energia, você precisa ter 3 corpos. Tá? Não dá para fazer com 2 corpos. Aliás, pergunta legal para a prova de Física 1. Né? E aí, eles estão presos na armadilha magnética, se ele tiver baixa energia, se estiver com o spin correto. Se eu desligar a armadilha magnética interna aqui, o campo magnético, ele está livre, bate nas paredes, se aniquila, e aí eu posso ter a detecção desses pions e fazer a imagem de onde ele se aniquilou. Tá? Então é assim que a gente detecta esses átomos aprisionados. Como é que a gente distinguiu átomos de antiprótons? Ora, a gente destruiu a armadilha de Penny, os antiprótons iriam embora, ainda botou um campo elétrico. Se fosse antipróton, iria aniquilar mais de um lado do que do outro, por exemplo. Né? Agora imagine que eu tenho os antiátomos e eu quero fazer espectroscopia a laser. Agora essa transição ela é muito fraca. Eu preciso ter uma cavidade óptica para aumentar a intensidade. Tá? Então a gente bota 2 espelhos ressonantes, essa cavidade feita aqui no Brasil, a gente fez essa cavidade lá do experimento, para aumentar essa intensidade desse laser, deixar o laser sempre ressonante. Então, são cavidades ativas, né? Agora o átomo tem chance de absorver 2 fótons de 2 direções opostas, o que torna essa transição livre do efeito Doppler. E um terceiro fóton do mesmo laser pode ionizar esse átomo. Então, essa é uma das maneiras que a gente detecta a excitação, né, por laser desse antiátomo, tá certo? A excitação usando os 2 fótons, né, e depois a fotoionização. E depois a gente pode detectar o antipróton separadamente. A outra maneira é que, quando eu excito para o nível 2s e o antiátomo decai para o nível 1s, ele pode decair flipando o spin, ou seja, ir para um estado não ligado da armadilha. Aí ele vai e ele se aniquila nas paredes. Tá? Bom, então, agora que a gente tinha átomo aprisionado, o que a gente fez, Carolina? A gente destruiu todo o equipamento, construiu um todo novo. Por quê? Porque aquele equipamento que a gente usou para aprisionar, ele não tinha janela óptica, ele não tinha acesso óptico, eu não podia jogar laser nele.
Então, a gente construiu todo um novo equipamento e agora modular. Agora, nós separamos a parte que a gente aprisiona, primeiramente, os antiprótons e resfria, e depois a armadilha principal de fazer a mistura de antiprótons com pósitrons. E com janelas óticas. Então, agora, lá no final dos tubos, tem uma janelinha aqui, tem 4 janelinhas de meia polegada, e o laser entra aqui e sai 3 metros depois do outro lado. Tá? Aqui está, na época era meu aluno de doutorado, o Rodrigo, passou um ano lá para botar esse equipamento para funcionar. Foi uma sequência de problemas, obviamente, né? Vazamento de vácuo, etc. Tudo é criogênico, né? Mas, finalmente, em 2018, a gente consegue publicar. Esse é o maior, quer dizer, resultado da gente, porque era o que a gente almejava desde 1997, quando a primeira colaboração foi estabelecida, né? E me dá um certo orgulho, somos 4 brasileiros aqui, eu e 3 ex-alunos meus, né, envolvidos nesse time de 50 pessoas, onde a gente consegue, então, fazer essa espectroscopia da transição S2S com hidrogênio, com antihidrogênio. Então, aqui está a curva da espectroscopia. A gente aqui está variando a frequência do laser, né? Note que a gente está variando em passos aqui de 25, 50 kHz, uma frequência que está em 10 a 15 Hz, tá certo? Então, a gente tem 2 maneiras de detectar o que os átomos absorveram. Uma é chamado de aparecimento, o outro é desaparecimento, e o motivo é que alguns átomos, quando a gente excita, eles sofrem esse processo de ser expulso, né, e bater nas paredes e aniquilar. E o nosso detetor, mesmo quando eu estou olhando o detetor por 100 segundos, ele tem um nível de ruído tão baixo, tá, por conta dessa questão da imagem, de achar o vértex e fazer a imagem, que a gente consegue ver, mesmo ao longo de 100 segundos, ou às vezes até mais, a gente consegue ver um único antipróton se aniquilar. Então, a gente consegue ver que naquela frequência, né, aparecer aqueles sinais de aparecimento, né? O outro sinal é que eu faço essa medida várias vezes na mesma frequência e, ao final, eu jogo fora a minha amostra e conto quantos sobraram. E o desbalanço entre o que eu coloquei lá no início, né, tipicamente, né, em média, né, ou então o que eu coloquei lá numa frequência longe da ressonância, né, e que sobrou no final, e quantos átomos sobraram naquela frequência de ressonância. Então, eu consigo construir essa curva de 2 maneiras diferentes, e esse é o resultado que a gente obtém para essa curva. Bom, a transição que a gente está estudando, essa transição que vai do estado 1S, que é esse aprisionável aqui, do estado fundamental aqui do antihidrogênio, e a gente foi para o estado 2S. E o bacana dessa transição é que ela depende, tá vendo essa frequência aqui? Olha, a energia do estado 1S depende do campo magnético. Então, se o átomo está numa posição do campo magnético, ele tem uma certa energia potencial magnética, né? Se ele está num outro campo magnético, ele tem outra energia potencial magnética. Mas a diferença de energia é praticamente a mesma entre o 2S e o 1S. Tem uma correção relativística que é bem pequenininha. Essa correção relativística, como o campo tem um valor mínimo e só cresce, essa correção relativística é que faz com que essa linha não seja simétrica. Ela é um pouquinho assimétrica para a direita. Isso é previsto da teoria. Tá? E aqui está a nossa medida para o antihidrogênio. Aqui embaixo, à direita, a frequência da transição D para D no antihidrogênio é 2,466, 061, 103, 079,4 kHz. Mais ou menos, o que está em parênteses aqui, 5,4 kHz, a nossa incerteza. Tá? Então, essa é uma medida com 12 algarismos significativos, 2 partes em 10 a 12 de precisão, e ela é compatível com a medida que seria do hidrogênio. Nós não fizemos. Nós pegamos as medidas do TED-HET, né, de hidrogênio de altíssima precisão, que bate com a teoria da eletrodinâmica quântica. A teoria prevê 12 algarismos, as 12 casas decimais, e a medida dele com 14 casas decimais bate certinho, tá? Quer dizer, a teoria bate certinho com o experimento, né? Então, a gente pega as medidas do TED-HET e extrapola pela teoria conhecida do hidrogênio, muito conhecida, para uma situação do nosso campo magnético. Quer dizer, supondo que eu tivesse o hidrogênio, que é medido com 14 algarismos significativos, e eu sei a teoria do, né, Zima, etc., se eu colocar esse átomo agora no nosso campo magnético, qual seria a frequência dele? E as 2 frequências estão iguais, por enquanto.
né? O nosso objetivo é ir para 15 algarismos. Bom, deixa eu só, assim, como é que a cavidade, né? A cavidade, isso aqui, olha, são 3 metros de cavidade, tá? E esses espelhos são criogênicos. Então, eles estão lá dentro do ultra alto vácuo, tá? E em baixas temperaturas. Então, foi um certo desafio fazer essa cavidade. A gente fez ela aqui no Brasil, tá? E funciona. Se eu agora coloco em perspectiva os meus resultados lá do MIT, estudando hidrogênio em armadilha magnética, foi a primeira vez que foi feita, aliás, a primeira e última vez, né? Além dos alunos que vieram depois de mim, hidrogênio em 400 microkelvin, fazendo a espectroscopia do hidrogênio lá na armadilha, essa linha aqui da esquerda. Se eu coloco ela agora em perspectiva aqui com a linha do antihidrogênio, vocês veem que a linha do hidrogênio, né, a 400 microkelvin, é muito mais fina do que a linha do antihidrogênio. Isso quer dizer que nós podemos melhorar ainda a medida do antihidrogênio por ordens de grandeza, tá certo? A gente vai precisar do quê? A gente vai precisar resfriar, por exemplo, né? Ó, se eu resfriar aqui a curva azul, vai para a curva vermelha se eu resfriar para 20 milikelvin, ao invés do atual 300 milikelvin, que era a energia média. Tá? Se eu aumentar o tamanho do feixe do laser, eu também tenho menos chamado alargamento por tempo de voo, tá certo? Então, também melhoro isso. Então, esse é o próximo passo para a gente aumentar a nossa precisão. Só para uma palavrinha de teoria, eu fiz uma teoria lá para hidrogênio em ultrafrio, em armadilha, e mesmo com campo magnético inhomogêneo da armadilha, é possível você chegar em resoluções de partes em 10 a 15, né? A princípio, né? Teoricamente. Então, a princípio, você poderia resolver essa transição, achar o centro da linha em partes em 10 a 18. Tá? Só que aí, a essa altura de partes em 10 a 18, a sua gravidade local já faz toda a diferença do mundo, já tem uma série de outros fatores complicadíssimos. Tá? Então, é por isso que eu defendo que a gente vai ter que ter, para ir para 15 algarismos ou mais, nós vamos ter que ter o hidrogênio no ambiente do hidrogênio. Desculpe, o hidrogênio no mesmo ambiente do antihidrogênio. Tá? Bom, então o próximo passo foi fazer resfriamento a laser do antiátomo. Já tinha sido feito pelo grupo do Walraven, lá de Amsterdã, lá da Holanda, que na época eu estava no MIT, era o único grupo que competia com a gente. Eles fizeram o resfriamento a laser do antihidrogênio, do hidrogênio. É bem complicado, porque é um laser em Lyman alpha. Lyman alpha é um ultravioleta do vácuo. Ele não transmite no ar. Então, você tem que gerar o laser já juntinho da janela óptica especial. Toda a óptica é especial, então a janela é de fluoreto de magnésio, tá certo? Ou fluoreto de cálcio, que transmite, né, essa luz ultravioleta, e tem que gerar já direto lá na armadilha. Então, a gente começou primeiro, um colega japonês lá de Columbia, University of British Columbia, no Canadá, ele construiu esse laser de Lyman alpha e a gente começou fazendo espectroscopia dos estados. Agora é a transição tipo Lyman alpha, 1S para 2P, tá, do antihidrogênio. E aí depois a gente partiu para o resfriamento a laser. Isso foi motivo, agora foi capa da revista, apareceu na capa da Nature agora em abril desse ano. E é o primeiro resfriamento a laser de antiátomo. Então, o resfriamento a laser, a ideia, né, todo mundo já conhece isso, em todos os cursos aí básicos, já é visto isso, né? Se o átomo está se movendo para cá, e eu tenho um laser vindo contrapropagante a ele, se o laser está a vermelho da ressonância, ou seja, está abaixo da frequência de ressonância principal do átomo, esse efeito Doppler, quando o átomo está indo para lá, pode ser suficiente para o átomo ver esse fóton em ressonância. E aí o átomo pode absorver o fóton, aí ele ganha um pequeno recuo, né, porque o fóton tem momento, então o átomo ganha um pequeno recuo para trás, ou seja, ele diminui a velocidade dele, né, e depois ele reemite esse fóton, digamos, isotropicamente. Tá? Então, em média, ele não ganha recuo, embora ele ganhe módulo quadrado de recuo, né, de momento, tá certo? Então, tem difusão, mas não tem um ganho líquido de momento, né? Então, o que acontece? Se eu colocar 2 lasers contrapropagantes, né, os dois no vermelho,
se eu pensar só em uma dimensão, se o átomo se mover para a esquerda, ele vê esse laser mais próximo da ressonância. Então, ele tem uma chance maior de ganhar recuo desse laser, ou seja, de ganhar força nessa direção contrária à velocidade dele. E o laser que está vindo de cá, ele vai ver mais fora da ressonância ainda, porque o laser já estava abaixo da ressonância e o átomo está indo na direção do laser. Então, pelo efeito Doppler, essa frequência do laser fica diminuída para o átomo. Então, ele fica mais longe da ressonância, menos chance dele absorver. E, ao contrário, se o átomo vier para cá, ele tem mais chance de absorver desse laser. Se eu tiver, né, um esquema em que eu tenho lasers vindo das 3 direções, eu posso ter um processo de resfriamento muito efetivo, que se chama resfriamento a laser dos átomos, né? No nosso caso, é tudo complicado. Primeiro, eu só tenho acesso a essa armadilha. A armadilha tem 3 metros quase, tá? E eu tenho um acesso aqui pequenininho, que entra num feixe de laser só. Ele não retorna. Então, não só eu só tenho uma dimensão, como eu só tenho uma direção, tá? Então, eu preciso que o átomo esteja vindo na direção desse laser para poder absorver e perder energia, tá certo? E aí, como é que eu consigo resfriar essa amostra? Por ergodicidade dos átomos na armadilha. São poucos átomos, então não tem colisão, tá? Esses antiátomos não estão se vendo. Então, eles vão na armadilha, e a armadilha, esse monte de campo magnético, mistura, né? Demora um longo tempo, o tempo de ergodicidade é bem longo, mas ela consegue misturar os movimentos, né, axial com o movimento radial. E a gente consegue resfriar as 3 direções. Mas olha em quantos tempos. Só para dar um exemplo do que acontece com a nossa linha espectral, essa figura bem do meio aqui da tela agora, o vermelho é a linha que a gente reproduziu agora em um único dia, a linha que eu mostrei lá do Nature de 2018, que foi feita em 7 semanas. Agora, por acumulação de antiátomos, a gente agora fez essa linha em um único dia, tá? E aqui em verde está a linha que foi resfriada. Então, vocês veem que a linha reduziu tanto de largura que a gente não estava preparado para isso e não botou pontos separados por distância pequena em frequência. Conclusão, a gente não conseguiu fazer uma medida a partir dessa linha, que só tem 2 pontos, assim, ó, 3 pontos relevantes dentro da linha. Tá? Então, a gente está pronto para tentar agora fazer a espectroscopia num nível de maior precisão com esses átomos resfriados. Isso aqui eu não quero mencionar, é uma proposta minha também de resfriar usando micro-ondas. Deixa eu mencionar aqui um experimento muito bonito que a gente está para fazer, que é o de gravidade com o antiátomo. Eu, por sinal, escrevi a primeira proposta da maneira como a gente está fazendo esse experimento, tá na conferência que fundou a colaboração Atena, lá em 97. A ideia, conceitualmente, é muito simples. A gente fez uma armadilha na vertical e se eu agora tenho os antiátomos aprisionados e eu sei muito bem os campos magnéticos daquelas bobinas de mirror em cima e embaixo, se eles são idênticos, tá? E eu vou diminuindo esses campos, ou seja, eu vou abrindo a armadilha em cima e embaixo, né? Lentamente, tá? Para onde vão vazar os átomos, né? Se o efeito da gravidade é para baixo, tá? Eles vão vazar prioritariamente para baixo. Então, isso tudo agora é uma armadilha na vertical, com um detetor que tem 3 metros de comprimento, agora de altura, tá? E esse detetor vai ver os átomos vazando para cima ou para baixo, né? E a gente pode colocar um gradiente de campo magnético que vai, conhecido, né, que vai eliminar a gravidade, por exemplo. E aí eu teria metade dos átomos vazando para cima, metade para baixo. Ou eu posso colocar só uma diferença nesses potenciais magnéticos e fazer esse experimento de tentar ver a antimatéria, tá certo? Ver a queda da antimatéria, medir o G, né? A gente não espera com essa primeira versão fazer uma medida de alta precisão, não. É uma medida de baixa precisão. Para uma segunda etapa, porque nunca foi feito antes esse experimento, então é importante que a gente faça o experimento de ordem 0. A ordem 0 é, como já houve muita discussão, tá, de gente muito boa, inclusive dizendo que talvez houvesse antigravidade, a gente quer ver esses átomos caindo sob o efeito da gravidade. E só faz sentido eles caírem, tá? Então não vou discutir isso, não. Bom, tem uma série de outras medidas que a gente fez, medir constante hiperfina, não vou discutir isso aqui, medir a nulidade da carga, isso é importante para esse experimento de gravidade, porque imagine que o antiátomo não seja exatamente nulo, a gente sabe que a matéria, os átomos,
são incrivelmente nulos. Tá? Senão, por exemplo, a Terra explodiria por repulsão eletrostática, tá certo? Então, a matéria é muito nula. Mas e a antimatéria? A gente fez a primeira vez. Tem que ser, pela teoria tem que ser, mas a gente tem uma coisa nova em mãos. Você tem que testar. E por que você tem que testar? Porque, por exemplo, se houver qualquer diferençazinha de carga, isso anularia completamente nossa medida de gravidade. Porque a medida de gravidade, qualquer diferença de carga daria forças muito maiores do que a aceleração da gravidade. Então, a gente fez esse monte de medidas. Só para mencionar que eu fiz uma proposta de como a gente detectar hidrogênio na nossa armadilha lá do CERN, e a ideia é ter uma pequena armadilha de Penny, e aí o hidrogênio está lá aprisionado, e você, ao fazer a excitação a laser, que você faz essa fotoionização, você segurar os os prótons resultantes, e aí depois de todo o processo de interação, você pode liberar esses prótons para uma microchannel plate detectar. Eu esqueci nessa apresentação de mencionar que aquele resfriamento a laser, gente, aquele é um tour de force. Ali foram 9 horas de acumular antiátomos, e enquanto acumulava-se os antiátomos, a gente fazia o resfriamento a laser. Depois, mais 6 horas só de resfriamento a laser. Depois, mais 1h30 para fazer o espectro de cada uma daquelas curvas ali. Tá certo? Então, assim, a gente tem altíssimo vácuo. Esse é um experimento que o laser fica interagindo ali com os átomos, tá? por né, muitas horas. Tá certo? Então, isso aqui foi uma proposta que eu fiz para a gente aprisionar agora hidrogênio na mesma armadilha e tentar detectar o hidrogênio na mesma armadilha. E aí, como é que a gente vai fazer esse hidrogênio? Aí tem uma proposta minha no Rio, que a gente está desenvolvendo essa técnica, que se chama de sublimação de matriz de isolamento, onde a gente cresce num substrato de safira frio, 4 Kelvin, eu jogo neônio, formo um filme sólido de neônio. Depois, por ablação a laser, eu posso implantar átomos aqui, eu posso implantar átomos, moléculas, e tudo que é tipo de átomo. A gente já fez, assim, do carbono a cálcio, vários outros metais, e lítio e hidrogênio é o que mais a gente trabalha, né? Porque um dos objetivos principais é o hidrogênio. Então, a gente implanta lítio e hidrogênio. Depois, isso aqui existe, um estudo de átomos nessa matriz neônio, se chama Matrix Isolation Spectroscopy, tem toda uma área, tá, que eu vim descobrir depois, né? Mas o nosso objetivo é trabalhar com os átomos livres, então a gente dá um pulso de calor e sublima, e aí, nesse pulso de calor, a gente pode fazer espectroscopia dos átomos. Então aqui, por exemplo, essa curva aqui é um espectro de átomos de lítio, e a gente mede por efeito Doppler, sabe que a temperatura aqui era de 700 milikelvin, e eles tinham uma velocidade de centro de massa de 150 metros por segundo. Tá? E o que a gente está fazendo agora a gente gerou moléculas heteronucleares lá dentro da matriz, dá para pensar em gerar moléculas que não existem na atmosfera terrestre, que só existem em baixas temperaturas, mas o que a gente quer fazer agora é gerar ânions frios. Tá? Eu quero gerar H-, para depois usar isso com trício também, trício menos, lítio menos, cálcio menos, e ânions positivos e negativos. A gente já tem resultados preliminares, a gente está gerando tudo que é tipo de íon, tanto ânions quanto cátions, tá? E qual é o grande objetivo agora? A gente vai estar esperando as peças que a gente está fabricando para aprisionar esses ânions, tá? E se eu tiver H- aprisionado aqui, com H- eu consigo guiar magneticamente para dentro daquela armadilha lá do alfa. Então, eu reproduziria, né, o sistema experimental que eu tenho aqui no Rio, lá em Genebra, e a ideia seria entrar com esses H- em uma das portas do nosso sistema e aprisionar, ou no experimento de gravidade, o alfa-G, ou aprisionar no experimento de espectroscopia, que é o alfa-2, né, aprisiono o H-, e esse H-, com um pulso de laser, eu consigo retirar esse elétron extra, tá? Com alta facilidade. E se esse H- é gerado em baixíssimas energias, o H que fica depois desse pulso de laser, a energia de recuo também é pequena, e ele pode ficar aprisionado lá na armadilha. Para a gente poder, então, fazer experimentos de gravidade, né, como um teste para ver se você realmente dominou seus campos magnéticos em cima e embaixo com toda a precisão que você precisa, né, ou no caso da espectroscopia, para você fazer os espectros tanto do anti-H quanto do H e compará-los diretamente. E aí a gente não vai precisar de extrapolação
né, das linhas do hidrogênio para aquela situação de campo magnético. A gente vai ter uma medida comparativa direta entre matéria e antimatéria. Acho que eu já falei demais. Só mencionar o interesse em trício, é que trício decai e emite um beta, né, um elétron, e emite um antineutrino. E esses caras aqui, numa colaboração chamada Project 8, que é liderada por um professor lá do MIT, eu tive contato com um pessoal lá de Mainz, na verdade, fui dar um seminário lá e foi aí que eu aprendi sobre esse trabalho. E eles conseguem, eles botam esse trício, né, na verdade eles não fizeram com trício, fizeram primeiro com aqui foi criptônio, né, eles botam esse criptônio em alto campo magnético e quando o criptônio decai, eles conseguem medir a energia de cada beta individual, quer dizer, cada elétron que sai por ciclotron, ele emite micro-ondas. E eles têm uma série de sensores de micro-ondas e eles conseguem ver a energia desses elétrons saindo. E ver o chirp, porque como ele sai relativístico, essa frequência varia. Tá? O elétron sai e começa a emitir micro-ondas e ele vai diminuindo a frequência. Ele vai aumentando a frequência. A frequência começa diminuída e vai aumentando quando ele vai perdendo energia. Tá? Então, esses caras estão prontos para fazer uma medida muito boa de massa de neutrino, fazer a questão da hierarquia lá das massas de neutrinos, mas eles não têm uma técnica de ter muito trício aprisionado. Então, eu espero que essa nossa técnica aí, talvez, se der bom resultado com hidrogênio, com H-, talvez a gente tenha uma proposta para eles de como fazer trício menos. Né? Então, nosso objetivo aqui com esses ânions, né, H- é fácil de guiar para dentro do experimento alfa, é fácil de neutralizar com um pulso de laser e seria uma comparação direta entre hidrogênio e antihidrogênio. E no caso do trício, seria uma maneira legal para esse outro experimento, eu não sou parte dele, né, deles tentarem fazer essas medidas de neutrino. Obviamente, há muitos outros interesses aí em astrofísica, em física molecular e tudo mais com esses ânions e cátions. Então, com isso, eu gostaria de encerrar dizendo que a gente está aí, então, com a medida mais precisa já feita sobre antimatéria, essa nossa aí com 12 algarismos, né? O nosso objetivo é ir para partes em 10 a 15 ou além, tá certo? E para isso a gente vai precisar ter hidrogênio na mesma armadilha que antihidrogênio, né? E a pergunta é, será que essa simetria de CPT é válida ou não? A natureza que vai nos dar essa resposta, né? A gente conseguiu fazer aí resfriamento por alfa, fazer espectroscopia por micro-ondas, medir a constante hiperfina do antiátomo, e a gente espera agora, em breve, né, talvez não esse ano, vamos ver, o pessoal está lá lutando contra os problemas experimentais, o CERN só voltou a funcionar agora, eu estava lá em 2018, quando foi a última rodada, e aí fechou, e agora reabriu há poucos meses atrás, e a ideia de conseguir medir, ver fazer a primeira observação do antihidrogênio caindo sob efeito da gravidade. Isso vai ser bacana, né? Se não acontecer agora até daqui a 2 semanas, que é quando termina o fecho de antiprótons no CERN, vai acontecer no próximo ano aí, tá? E no Rio a gente está em essa técnica aí de sublimação de matriz de isolamento. Então, com isso, muito obrigado pela atenção e estou aberto a perguntas aí para vocês, tá? Eu acho que eu vou parar de compartilhar aqui, que fica melhor, né? Não, a gente pode deixar. Se alguém tiver alguma pergunta, você pode voltar, né, no slide. Muito obrigado pela sua apresentação, né, exposição do seu belíssimo trabalho experimental. Agora a gente vai abrir as perguntas. A Carolina já se inscreveu ali no chat, né? Se alguém mais quiser, por favor, me avisa ali pelo chat. Pode fazer a pergunta, Cacá. Eu tenho, de verdade, várias, mas assim, eu quero começar dizendo que se vocês medirem essa gravidade, a gente tem que fazer um segundo programa do Fronteiras da Ciência, já no começo do ano que vem. Isso é um rain check, né? Tá bom. Porque realmente é incrível. Eu tenho 2 perguntas, na verdade... Seja regada a um... Como é que eu ganhei da última vez dos meninos? Foi uma cerveja na cuia? Na cuia, Ah, que heresia, meu Deus. Vamos lá, heresia total. Mas, pois não, bom, pode falar. Então, eu tenho, assim, por enquanto, uma coisa que eu fiquei na dúvida, tudo certo, porque por enquanto vocês mediram, na verdade, o antihidrogênio se comporta como hidrogênio, até o que vocês conseguiram medir, para bem da teoria, né, continuar válida.
Mas tu disseste ali que tinha aquela frequência, né, que tem uma diferença depois da 12ª casa, depois da vírgula. Aquilo é uma diferença teórica ou é uma diferença que seja, provavelmente seja do experimento de vocês, falta de precisão, ou enfim, de onde é que vem aquilo ali? Não, a gente tem uma incerteza experimental Ah, na tá. medida, né? E mesmo para o caso do hidrogênio, quando a gente projeta o hidrogênio, né, com a teoria para a nossa armadilha magnética, a gente tem uma precisão na qual a gente mede os nossos campos magnéticos. Então, tá. quando eu levo em conta, principalmente, essa precisão do nosso campo... Então, a gente tem vários aspectos ali. No caso do antihidrogênio, tem a potência do laser. Tá? Não é, por incrível que pareça, não é trivial medir a potência do laser dentro de uma cavidade ressonante, porque a cavidade não é 100%, o travamento dela não é perfeito, tá certo? E os espelhos danificam, e o fotodetetor danifica, e tudo mais. Então, é complicado se medir a potência do laser exatamente. E a potência do laser, a intensidade do laser, ela gera o chamado AC Stark Shift, que ele gera um shift, tá? Por Stark Shift, quer dizer, quando eu tenho muita intensidade, a frequência não é a frequência original, a frequência é um pouquinho deslocada, tá certo? Então, isso gera um alargamento e de frequência, uma variação. Então, quando você bota a incerteza do campo magnético, a incerteza da intensidade do laser, a própria distribuição de velocidade dos nossos átomos. Note que a nossa amostra é muito pequena. Atualmente, a gente está com amostras de 1000 átomos, 1000 antiátomos. Tá? A gente consegue acumular e gerar 1000 antiátomos, mas eles não estão colidindo. Isso significa que eles talvez não tenham uma distribuição Maxwell-Boltzmann, eles talvez não sejam uma distribuição termalizada. Tá? Embora que numa medida que a gente fez, uma medida de baixos números, né, aparentava ser, quando a gente vai cortando a armadilha e vai medindo que fração de átomos ainda está ali, né, ou está vazando, a gente consegue uma distribuição típica de Maxwell-Boltzmann. Tá? Mas a gente não tem certeza absoluta, por exemplo, com esse resfriamento a laser, a gente ainda não mediu, tá certo? Exatamente a distribuição. É uma Maxwell-Boltzmann ou não é uma Maxwell-Boltzmann? Isso interfere na forma da linha para a gente fazer os ajustes. Então, isso interfere em quão precisamente você pode dizer que está aquela frequência do antiátomo. Certo. Tá? Então, agora a gente está em condições, como agora a gente tem muito mais átomos, como a gente tem os átomos muito mais frios, a gente está em condições de fazer medidas agora com muito mais alta precisão. Eu tenho uma curiosidade, porque vocês conseguiram já medir assim, diversas coisas nesse hidrogênio, né? Nesse antihidrogênio, inclusive, até nem sabia também a carga, a nulidade da carga, enfim. Qual é o grande... Existe um desafio, para além do desafio tecnológico, que eu imagino que deva ter vários, de construir, digamos assim, ir um pouquinho além da tabela periódica, né? O anti-hélio, o anti-lítio e ir subindo, assim. Existe um desafio conceitual ou existe um desafio tecnológico também? Aliás, tecnológico eu imagino, conceitual. Eu perdi o áudio totalmente, Carolina, no último minuto. Desculpe. Não, a minha pergunta é quais são os desafios... Estão escutando agora? Agora tô. Conceituais que existiria de construir o anti-lítio, o anti-hélio e um pouquinho além, assim, depois que vocês dominaram o antihidrogênio? Essa é uma ótima pergunta. Como é que a gente faz a antitabela periódica, né? Ou a tabela antiperiódica, né? Ou sei lá o quê, né? Tem uns experimentos lá em Brookhaven, né? Que eles formaram o antideuteron. Então, o antideuteron, você precisa, né, de um antipróton e um antinêutron, né, no núcleo, né? E a eficiência com que isso foi feito já foi 10 a menos 3 da eficiência de formação do antipróton. Tá? Então, ou existem ressonâncias aí nucleares, o pessoal aí talvez saiba de uma maneira mágica, o Dan Brown sabe. O Dan Brown, no livro dele de Antidemônios, ele sabe a maneira mágica de gerar antimatéria. Mas se a gente não descobrir as eficiências de formar o antinúcleo do lítio, o antinúcleo do hélio, né, etc., vai ser cada vez pior, tá certo? Aí, além disso, se você quiser o átomo neutro, você vai ter que ligar a pósitron. Fazer só ele ionizado, só com um pósitron, isso aí a gente domina, isso aí é fácil, tá? E provavelmente, né, se eu tivesse um núcleo mais carregado aí,
seria possível, sim, fazer esses outros antiátomos. Mas o problema vem da formação do núcleo desses antiátomos. Mas a força forte continua válida, no caso. Vocês conseguiriam fazer esses antiprósitons ficarem juntos. Exatamente. Tudo mais continua. Tá, a princípio, até agora, está tudo valendo aí. A física é a mesma. Maravilha. Não, é realmente fantástico. Então, eu estou esperando a medida da gravidade, da antigravidade, da gravidade, não sei como é que chama. Pois é. E para o pessoal jovem aí, eu estou esperando vocês, fica o desafio de vocês fazerem a antiquímica, né? O máximo que a gente poderia sonhar no momento, né, na minha geração, no meu tempo de vida, é fazer o anti-H2, por exemplo, a molécula de 2 anti-hidrogênios, né? E até seria possível você fazer uma colisão, é possível fazer hidrogênio com anti-hidrogênio, já tem cálculos disso, mostra que uma fração muito grande aniquila, mas uma fração pequena pode só ter uma colisão de troca de energia e tal, e não se aniquilar, né? Então dá para fazer umas brincadeiras aí com esse antiátomo. Certamente, até a gente poder formar um sólido de antimatéria, sei lá, né? Até a gente pode sonhar, né? Aí a gente poderia sonhar alto mesmo. Maravilha, excelente trabalho. Fica para a nova geração, viu, Carolina? Muito obrigada, Cláudio. Tchau, tchau. Eu que agradeço, obrigado. Posso fazer só um comentário? Sim, vai lá, Jefferson. Não, já que se é para especular, se é para sonhar, por que parar na antiquímica, né? Vamos direto para a antibiologia. Eita, pois é, bacana, Jefferson. Bom, se houvesse antigravidade, quem sabe a antibiologia já existe em algum canto aí. Eu duvido muito. Primeiro que eu duvido muito de antigravidade, né? Porque até a luz cai sob efeito da gravidade, né? Até onde a gente saiba, né? E tem medidas bem precisas disso, né? Certo? Mas nas especulações loucas, né? Quem sabe lá no se repeliu da matéria, né? E aqui formou um universo de matéria, e aqui um universo de antimatéria que está muito longe, né? E aí, quem sabe, né? Quem sabe tem lá toda uma antiquímica, toda uma antitabela periódica lá. A ciência a gente já tem, né? Não precisa nem inventar, já está criada. Não, essa daí, desculpa, você ia falar de anticiência? Não, essa nós somos especialistas aqui no Brasil. No Brasil, a gente teve, né, antiministros, anticiência, essa coisa toda. A gente está bem aqui. A gente inventa, a gente domina. Eu queria, seguindo a linha... Eu perdi o som. Oi. Oi, Manderly. Oi. Está escutando de novo? Tô escutando agora. Não, o que eu ia perguntar era justamente na direção da antiquímica, né? Qual seria a previsão assim, de tempo até conseguir uma antimolécula de hidrogênio e quanto de mudança na parte tecnológica seria necessário para isso? A gente tem atualmente da ordem de 1000 átomos na armadilha depois de muitas horas de acumulação. E a nossa armadilha, ela é relativamente grande, tá? São muitos centímetros cúbicos. Então, se você calcular a densidade, né, a gente vai ter vamos imaginar que sejam, sei lá, 6 centímetros cúbicos, sei lá, bem grande, tá? Então, você tem uma densidade de 10 átomos por centímetro cúbico, né? Isso comparado, né, com o estado sólido de 10 a 22 ou né, o estado gasoso aí de 10 a 19, né, na pressão atmosférica, né? Você vê que a gente está muito longe de ter densidades próximas. Mas, claro, para formar molécula você não precisa ter, né, densidades muito altas. Mas você precisa ter colisão. E a gente teria que fazer um experimento que fosse sensível ao H2, né? E é possível, tá? Porque essas técnicas de imagem, de detecção, uma coisa que é interessante da antimatéria é que, diferentemente do hidrogênio, né, quando eu trabalhei na MIT, a gente tinha 10 a 12, a gente queria fazer condensação de Bose-Einstein do hidrogênio, né? Então a gente tinha um número gigantesco, densidades muito altas, mas a nossa eficiência de detecção dos átomos excitados era muito pequena, tá? Porque a gente coletava a fluorescência, o ângulo sólido era ínfimo, tá?
Agora, com a antimatéria, a gente tem o contrário, a gente tem uma quantidade ínfima de antiátomos. Por outro lado, a gente detecta cada um individualmente, com mais de 80% de eficiência. Então, eu diria que não é impossível, não, a gente sonhar em fazer um H2. Agora, qual o objetivo, né? Então, o nosso objetivo é realmente o teste dessa física fundamental, né? Então, a gente evitou, por exemplo, fazer incursões em física atômica, de fazer colisões do antihidrogênio com isso, com aquilo. Tem várias propostas que aparecem, né, de vez em quando, para a gente fazer toda uma série de testes de sessões de choque, disso, daquilo. Mas o nosso objetivo, né, como nós somos os únicos que têm essa coisa em mãos, é ir para testes da física fundamental mesmo. Então a gente simplesmente evita ir para esses outros objetivos. Agora, o H2, e aí H2 ionizado e tal, existem sim algumas linhas que poderiam dar uma precisão maior. Então, eu diria que se a gente exaurir, né, a precisão que a gente pode obter com o hidrogênio e houver uma vantagem, né, em fazer essa comparação usando o H2, aí seria uma motivação para a gente ir para o H2. Certo? Senão vai ser mais só como é que se diz, uma curiosidade. Né? Bom, eu tenho mais uma pergunta, né, já que tocou-se em anti-ciência e tudo mais, né? O trabalho que vocês fizeram é um lindo trabalho em ciência fundamental. A rede está ruim, hein? Sim, começou a dar problema. Oi. Oi. Desculpe, eu perdi o áudio de novo. Oi, tá minha me rede aqui escutando tá agora? Agora estou de novo. Ok, não, eu estava falando, né, como comentou sobre anti-ciência, né, seu trabalho é um lindo trabalho de ciência básica, né, fundamental. Mas você mesmo, durante o seminário, comentou na aplicação do PET scan, por exemplo, né, o CERN foi onde originou o World Wide Web, né, o www. Isso. Então, eu queria saber se recentemente surgiram-se outras coisas que podem ser aplicadas diretamente para a sociedade, ou se há, para um futuro relativamente próximo, se alguma previsão de alguma coisa que possa ser aplicada, né? Já que hoje em dia a gente tem que ficar reforçando a importância da ciência, né? Não, eu acho extremamente importante, né? Tanto a ciência básica, né, que vai abrir fronteiras, né, quanto a ciência aplicada. Eu acho que as duas coisas são extremamente importantes e há espaço para as duas coisas. Nessa área, nós tivemos uns colegas da colaboração Atena que, depois de ter aquela divisão da colaboração, eles foram fazer uns experimentos muito interessantes de usar antipróton para fazer terapia de câncer. Então, assim como você tem terapia por íons, né, que você acelera íons, né, e você coloca lá no corpo humano e eles vão perder a energia cinética deles lá no pico de Bragg, vão destruir as células, né, cancerígenas, né, a ideia dele era usar antiprótons, porque aí não só você vai ter a deposição da energia cinética, quanto você vai ter a aniquilação do antipróton. Então você tem um efeito duplamente destruidor, né? E você ainda faz imagem em tempo real, porque você pode ter um detetor com os pions e estar fazendo imagem em tempo real de onde você está aniquilando o antipróton. Então é uma ideia assim muito legal. E ele chegou a ter investimento de investidores americanos que abriram a empresa nessa direção e fez uma série de medidas com células, né, in vitro, né, com sistemas biológicos in vitro, mas acabou que os investidores retiraram o dinheiro e acabou o seguinte, a conclusão foi mais ou menos o seguinte: sim, há vantagens, você destrói mais ali localizadamente no câncer do que você destrói ao redor, tá certo? Mas o custo e a complexidade é alto demais. Tá? Então, acabou que não ficou viável explorar isso aí. Mas seria, por exemplo, uma das possibilidades, né? Nós não vemos assim imediatamente nenhuma outra aplicação imediata disso que a gente está fazendo, não, tá certo? Quer dizer, já nas coisas aqui do Rio, algumas coisas a gente tem aplicações, né? A gente tem um projeto aplicado de fazer gravimetria, né, usando interferômetros óticos e coisas do gênero, mas lá nesse experimento de Genebra é mais realmente só a parte de física fundamental mesmo. Tá? Agora, claro, se
Se assim, a gente descobre que, né, CPT não é válida ou que há uma pequena diferença na gravidade, isso muda o cenário, né? Isso muda completamente o cenário da física e aí, em longo prazo, certamente vai ter, né, alguma aplicação que venha usufruir disso aí, tá? Mas no momento nós não temos assim nenhuma aplicação em vista diretamente desse trabalho. Muito obrigado. Eu acho que ninguém tem mais perguntas no momento. Então, eu vou agradecer novamente a sua disponibilidade de dar o colóquio aqui para a gente e com isso eu encerro a transmissão.